Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Um bom dia a todos, irmão Gustavo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, no meu canal, trazendo um conteúdo para vocês estarem meditando. E para a gente começar logo, o nosso estudo, eu venho pedir para vocês estarem entrando hoje às 7h15 da tarde no canal do irmão Edilson, canal Salvando uma Grande Geração. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as 70 semanas e uns acréscimos a mais, sobre as 70 semanas. A gente vai pegar alguns contextos que linkam com as 70 semanas. E talvez nesse vídeo que eu vou estar fazendo para vocês, eu dê uma prévia, daquilo que a gente vai falar na live hoje, tá bom? Então fiquem até o final. Provavelmente vai ter uns 20, 30 minutos de vídeo, mas eu garanto para vocês que vai ser edificador. Tudo bem? Hoje eu vou falar a respeito de um texto que se encontra em Mateus, O capítulo eu não vou ter exatamente, porém eu me lembrei, desse capítulo hoje na minha oração que eu fiz e dediquei a minha oração a respeito disso. É a respeito das nossas ofertas ao Senhor. A gente vê claramente que o homem que entrega a sua oferta a Deus, ele está entregando a sua oferta por vontade própria, Então a gente já elimina de primeira instância o homem que entrega a oferta, a oblação, que nem falavam no Antigo Testamento, por não vontade própria, Então, o homem que não serve a Deus, que não serve a vontade de Deus em espírito, ele simplesmente não adora a Deus. Então a gente descarta esse cara. A gente está falando somente aqui de pessoas que adoram a Deus, tá? Eu quero que vocês tenham um pensamento nesse vídeo a respeito da nova aliança, tá? Não da antiga aliança. Talvez eu cite algumas coisas da antiga aliança, mas é somente citações. Foquem o pensamento no hoje em dia. Vamos dar um exemplo para vocês. Existem vários tipos de oferta. Você pode ofertar a Deus jejuando, você pode ofertar a Deus orando, você pode ofertar a Deus entregando suas horas em estudo. Eu vou explicar por quê. Existem várias formas, de você entregar sua oferta a Deus. E a sua oferta a Deus é simplesmente o tópico mais importante da vida cristã. Você quer saber por quê? Eu vou te explicar agora. Por quê? Sem você não entregar a sua oferta a Deus, simplesmente você não faz a vontade de Deus. E a palavra de Deus ela é clara e diz que o homem que não faz a vontade de Deus não entrará no seu reino. Porque Deus ele prometeu, está escrito no livro, no Novo Testamento também, Jesus falou, que ele separaria o joio, se eu não me engano é Mateus 13 que fala sobre isso, que ele separaria o joio e o trigo, a parábola do trigo e do joio, e que no final dos tempos, nos tempos do fim, ele separaria os bons e os maus, aqueles que são palha e aqueles que são trigo, parábola do trigo e do joio, isso. Então a gente já vê isso hoje em dia, claramente. Não sei se vocês perceberam isto, A gente, cada dia que passa, a gente entende os sinais. A gente entende aquilo que está escrito no livro do Apocalipse. Que, por sinal, Apocalipse em grego, que foi escrito em grego pelo servo João, significa apocaliptos, E apocaliptos, traduzido do português, esquece a palavra apocalipse. É revelação. Então o Apocalipse não é o livro de destruição? Não é. O Apocalipse é o livro das revelações. Deus ele prometeu para a sua igreja: a minha igreja não sofrerá as taças da ira de Deus. Isso está descrito nos profetas. Leia lá o livro de Isaías. Leia Isaías capítulo 11. Leia Isaías capítulo 28. Você vai entender isso. Leia também Isaías capítulo 33, se eu não me engano. Se eu não me engano é Isaías 33, que é aquela parte que fala, sobre aquele,
que está com as vestes manchadas de vinho tinto, né? Que está pisando no lagar da ira de Deus. Porém, ninguém se encontrava com ele, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque a gente vê que Cristo, ele é um corpo de muitos membros. Oxe, cadê a igreja pisando no lagar da ira de Deus? Tá junto com Cristo. Você se lembra, meu querido irmão, que lá nas cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo nos ensina que o corpo de Cristo se encontra nele mesmo? Quando Jesus estava citando essa parábola, né, do homem, né, pisando no lagar da ira de Deus, aonde se encontra a igreja nesse contexto? Nele mesmo. E quando Jesus ele fala, ninguém se encontra mais comigo, porque as nações não se dobraram diante dele. As grandes nações, né, que estão adorando a marca da besta, a besta. Então imagine essas coisas. Hoje você vê o mundo, vamos linkar a Bíblia com o mundo, é muito fácil fazer isso hoje em dia. Linka a Bíblia com o mundo. A gente não vive tempos de aflições? A gente não vive todo dia uma aflição atrás da outra? Crises, guerras, pestes, tudo isso, e vai piorar. A gente só está no começo. A palavra do meu Deus fala que o homem ele vai ser mais raro que o ouro de Ofir. Isaías capítulo, se eu não me engano, o 28, tá? Eu não vou dar certeza. Eu estou pegando os textos aqui que está saindo no meu banco de dados. E com isso a gente sabe que não vão ser muitos que vão estar sobre a terra. Que por sinal, Ofir, tá? Ouro de Ofir é o ouro do Brasil, tá bom? Segundo alguns estudos que estudam a genealogia, né, da origem do Brasil, a verdadeira origem do Brasil, não aquelas que te ensinaram na escola, tá? Dizem que o Brasil ele não foi descoberto por portugueses, né, na época da colonização, etc. Porém, já era conhecida há muitos anos, e o ouro que o Brasil extraía e passava para as terras do rei parceiro, né, de Salomão, né, que diz na palavra, estuda Reis, você vai ver isso, que esse rei ele trazia de Ofir o ouro para as terras do Líbano, era isso, acho que eram as terras do Líbano. Então a gente vê que quem colonizou o Brasil segundo a palavra foi o povo do Líbano, né? A gente não tem uma visão exata, né? Pô, Gustavo, mas isso está na Bíblia, eu não acredito nisso. Sabe, eu sou um historiador, eu sou um cara renomado, tenho currículo, tenho aqui, ó, formação. Você não pode me desmentir. Eu já fiz doutorado, sou pós-doutorado, sou MBA. Eu posso criar artigos, escrever no que eu quiser. Tudo bem, direito seu, mas não ensine mentiras. Porque o verdadeiro autor da vida é Cristo. Muitas pessoas que dizem ter pós-doutorado, né? Porque vocês sabem, né? Uma pessoa que tem pós-doutorado, ela pode escrever e essa escrita dela vale. Ela pode vender à vontade, passar para instituições, pode fazer a festa. Então esses pós-doutorados, que são poucos, ainda bem, gostam, né, de zombar de Deus. Falam, nós somos os verdadeiros deuses. O que eu fiz ninguém faz. Pô, meu irmão, observa, olha o mundo onde você vive. Isso aqui que você vive é bom? Isso aqui que você observa no mundo, isso aqui que você vê do mundo, essas coisas são boas? Por que você não muda o mundo para melhor? Porque pela sua própria carne você não consegue. A palavra do meu Deus fala também que o homem, pela sua própria vontade, ele só destrói. Porque a carne dele é fraca, porém o espírito é forte. E quem faz o homem ter um espírito forte é Deus. Olha aqui os eleitos, o Espírito Santo. Então a gente vê uma grande divisão. Então, Gustavo, deixa eu te tirar uma dúvida. Como esses caras que te fizeram um monte de coisa no passado, vamos pegar o exemplo aí, aquele Albert Einstein, aquele outro, né, que também inventou muitas coisas, o parceiro dele, agora esqueci o nome. Esses cientistas, né, a gente vê aí
Também tem o Ford, né? O criador da Ford que criou o primeiro carro, né? Pô, esses caras são, sim, muito inteligentes. Criaram coisas que agregam para a sociedade. Tiveram seu nome escrito, né? Na história, entre aspas, né? Com todo respeito, porque esses homens, eles fizeram agregar um valor, de fato, na história da humanidade. Tudo bem, beleza, tranquilo. Mas será que eles, fazendo essas obras, eles estavam pensando... Eu tenho certeza que quando... Esse eu tenho certeza, né? Aquele que criou o avião, Carlos Drummond, né? Ele mesmo. Drummond. Ele criou o avião ali com pensamento teórico. Ele queria agregar algo para a sociedade. Isso é legal, né? Porém, a gente tem que ver que às vezes a pessoa está movida ali só pelo dinheiro. Eu vou inventar algo para eu vender e depois ganhar em cima. É isso que acontece quando uma pessoa ela quer criar uma patente, né? Eu estou estudando a respeito disso. Ela cria uma patente para vender e ter o seu nome registrado, né, no livro das patentes e ter uma proteção sobre aquilo. Então é isso. Então a gente vê aí muitas coisas, a gente pode abordar muitas coisas. Voltando para a palavra. Muitos homens, eles criam coisas, eles elaboram coisas para o reino de Deus com um pensamento um pouco errôneo, né? A gente vê muitas vezes aí, muitos servos de Deus querendo aplicar o dízimo na igreja, por exemplo. A palavra de Deus fala, Malaquias capítulos 3:10, o verdadeiro dízimo. Que o dízimo de Deus não é dinheiro, porém é ajudar o seu irmão. Peraí, mas se eu quiser aprimorar esse contexto da minha fala, eu posso aprimorá-la. Jesus é o dízimo. Vocês querem saber por quê? Na palavra grega, desculpa, no hebraico, tá? A gente tem que pegar o hebraico dessa vez para a gente entender o contexto do dízimo. Eu não vou me lembrar a palavra exata agora, me perdoem, irmãos. Mas a gente pega a palavra primícias e a palavra dízimo, no hebraico, é a mesma palavra. Peraí, mas Gustavo, primícias e dízimos são a mesma coisa? Sim, tá? Porque o dízimo, na verdade, ele é uma palavra com sinônimo igual de primícias aqui no português, tá? Beleza, então já expliquei para vocês, né, o contexto do dízimo, das primícias. Beleza. Então a gente entende aí, né, que o dízimo, as primícias são a mesma coisa. Mas espera aí, Gustavo, ó. Eu quero saber agora por que você disse tudo isso. Muito bem. A gente vai linkar uma coisa na outra. Eu estava falando sobre o dízimo e dinheiro, né? E agora eu vou fazer vocês entenderem, né? Por que o dízimo ele não é dinheiro. Simplesmente pelo fato de Deus ele não considerar o dinheiro humano como uma fonte de poder. Quer saber por quê? Leia a parábola da viúva. Ah, mas Jesus ele citou ali o dinheiro, olha aí, ó. Não. Ele citou do coração. Em nenhum momento ele citou o dinheiro ali. E a palavra do meu Deus também fala: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Simples, fácil assim. Já tirei da sua cabeça o contexto do dízimo. Dinheiro. Ai, mas eu não aceito. Você não está nem citando os textos? Eu estou citando os textos. Só não estou falando o link deles. Porque para eu citar o link deles, alguns eu vou lembrar, outros não. Mas está tudo isso na palavra, você sabe. Eu estou transliterando a Bíblia aqui para vocês. Então assim, tudo isso que eu estou falando, eu quero que entre no seu coração, meu querido. Medita. Pô, vê na Bíblia, compara comigo. Pega os textos que eu falei. Vê se não está em sinônimo. Se eu não tiver em sinônimo para você, amém. Que esse vídeo para você seja desconsiderado. Porém, se você vê que eu estou citando a Bíblia corretamente e mesmo não fazendo os links de texto, você está entendendo? Então continua comigo. Prometi 20 minutos de vídeo, eu vou acabar em 21, tá bom? Olhem só. A palavra de Deus ele me fala
que o homem que entrega o dízimo para Deus, na verdade não o dízimo dinheiro, mas o verdadeiro dízimo, que são as primícias, adora a Deus de verdade. E agora eu vou linkar o contexto inicial que eu falei das ofertas com o dízimo. O verdadeiro dízimo. A gente vê que Jesus ele entregou um dízimo a Deus. Ele deu a sua vida pela igreja. Isso já tem que ser o nosso dízimo. A vida que Deus nos dá. Meu irmão, você está vivo hoje. Isso já é primícias. Vou dar um grande exemplo. Os discípulos no tempo de Jesus. Jesus ele falou que muitos queriam ver, muitos queriam ouvir aquilo que ele estava falando, só que não puderam. Vamos dar um exemplo, Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele não foi contemplado com isso, porém os discípulos foram. Isso é uma primícia. Uma oferta que Deus dá para um homem. E o que o homem ele tem que entregar para Deus? A palavra de Deus nos fala que a gente não pode ser servidos, a gente tem que servir. Então, se Deus ele te dá algo, queira sempre retribuir. Retribua com o seu máximo, com o seu melhor. Já expliquei para vocês o que é primícias. O que é primícias? Primeiro lugar, melhor, tudo o que significa relacionado a primeiro. Vou dar um grande exemplo. A oferta de Abel e de Caim. Abel, ele entregou as primícias para Deus. Caim, ele entregou para Deus o resto. O resto para Deus não conta. Você estuda a palavra pensando no resto, você está cometendo um grande erro. Porém, se você adora a Deus em espírito e de verdade e trata a palavra com prioridade, olha só, isso pode servir contra mim mesmo também, né? Porque às vezes a gente não está com tempo para servir a Deus, estudar a palavra, mas não tem problema. Irmãos, eu vou me adiantar um pouquinho mais, tá? 24. Às vezes a gente não está na vontade de Deus. E a gente acaba, sabe... Pô, eu tô aqui à noite sem fazer nada, eu não estudei ainda, eu vou estudar. Não faça isso. Estude a Deus dando o seu melhor. Amém? Isso é primícias. Não faça como Caim, entregue o resto. Não faça involuntariamente para Deus. Eu vou fazer isso para Deus porque Ele vai me beneficiar. Deus ele não vai ouvir sua oração. Deus ele sonda o coração. Não estou querendo te desencorajar para servir a Deus. Eu estou querendo fazer que você sirva a Deus certo. E muito mais do que isso, eu quero que você aprenda ao reino de Deus. Hoje, às 7h15 da tarde, eu vou estar gravando uma live com o irmão Edilson. Eu vou estar falando um pouco sobre muitos contextos da Bíblia. E eu espero que você, meu irmão, esteja lá. Tá bom? E para finalizar, eu vou finalizar em 24. A gente entende que existem dois tipos de oferta, né? O dízimo e o resto. O dízimo é o melhor, lembra que eu expliquei isso para vocês. O resto é aquilo que você faz de pior. E só para contextualizar, vou dar outro exemplo. Você está diante do seu irmão necessitado. Você não foi, né? Eu não fui com a cara dele. Primeiro que isso não pode existir, né? Mas tudo bem. Você não foi com a cara dele. Você vai ajudar ele, né? Ele está necessitado, precisa de ajuda e pediu ajuda para você. Você vai dar um chute na cara dele ou você vai dar a ajuda para ele? Ele precisa de comida? Dá comida para ele. Você vai dar uma comida ou vai dar um chute na cara dele? Muitos cristãos dariam um chute na cara dele. Aí você seria julgado e seria jogado no lago de fogo. Lembra que a gente tem que ser igreja? Lembra que a gente tem que amar o nosso irmão? Não estou querendo falar, faça isso. Eu estou querendo te dar um norte. Tá? Então assim, você tem a sua escolha. Eu faria, né? Eu faria sempre, claro,
o melhor. Eu entregaria a minha oferta a Deus. Porque a palavra do meu Deus fala: a todos estes pequeninos que vocês ajudam, estão ajudando a mim. E a palavra é clara. Amém, meus irmãos? Então é isso. O vídeo é este. Pense muito bem, né? Antes de brigar contra o seu irmão, de julgar o seu irmão, de falar para o seu irmão, ó, eu te odeio. Não existe isso no reino de Deus. Amém, irmão? Entregue sempre o dízimo a Deus. O dízimo é Cristo. Seja Cristo na sua vida. Não seja maior nem menor. Seja a estatura de varão perfeito diante da face de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.